Olá, irmãos. Meu nome é Elton, faço parte do Ministério de Louvor da Igreja Batista do Estoril e vou cantar uma música que se chama Ajuntamento, do Jorge Camargo, que eu gosto muito. Lembrando que mesmo a gente não estando juntos nesse momento de quarentena, é importante a gente sempre estar se juntando, pelo menos virtualmente, para louvar a Deus e aprender mais a palavra dele. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse juntamento, nos santifique esse momento, com a tua igreja que é o teu povo, as tribulações do reino. Estes que por fé e a uma voz oferecer-te teus louvores sobre casa do Senhor. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Senhor, fale conosco agora, Deus. Que o Senhor possa usar o pastor, Senhor, para que ele possa, Deus, estar sendo um canal aberto, Senhor, em tuas mãos, para que nós possamos estar sendo modificados, Senhor, e colocando em prática a sua palavra. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Elton. Deus abençoe você, Deus abençoe a Rebeca, o Giovanni, Deus abençoe a sua família, tá bom, meu irmão? Meus queridos irmãos, amigos, ame o seu próximo, disse Jesus Cristo. O amor é um poder imensurável de Deus em nós. Sabe, irmãos, nós não precisamos de grandes coisas para sermos felizes. Absolutamente. Nós precisamos de amor, do amor de Deus em nós, do amor de Deus entre nós. Isso faz toda a diferença. Nós olhamos aí fora, o mundo sofre, o mundo está sofrendo, sofre em cada esquina, em cada rua, mas a graça de Deus, a bondade, a virtude, a alegria, a felicidade está presente. A vida continua sendo manifestada em cada detalhe, no andar do dia a dia, na conversa, no riso, na simplicidade, no altruísmo, no amor recíproco. É isso.
Nossa esperança é o Senhor. E a Igreja de Jesus Cristo deve ser a protagonista da vida na forma mais bela, na graça, na bondade, na generosidade, no amor que é manifesto. Sabe que nós olhamos lá fora e a sociedade civil se empenha em progredir, se empenha no progresso. Mas nós temos que ter isso em mente. Nós não somos os campeões do progresso, mas nós somos os campeões da fé. A nossa vida está alicerçada na fé em Cristo. Nós somos diferentes. Nós vivemos na luta, sacrificando a nossa carne e chegamos à beira até de privações. Tem vezes que esse estilo de vida parece que é meio incompreensível, não é mesmo? Puxa vida, será que vale a pena? Até mesmo para a gente. Mas, na verdade, o sacrifício da nossa carne, o sacrifício da nossa vontade, a fim de viver para Deus, é justamente aí, é justamente nisso que se encontra o mistério da nossa força, a vontade que habita em nós, que vem do Espírito Santo. Viver como a sociedade vive é ser previsível, atrás do glamour, isso é trivial. Nós não somos triviais, nós somos de outro mundo. O nosso reino não é daqui. Amém? Eu quero ler o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24. Abra sua Bíblia, João 4, 23, versículo 24. Diz assim o texto da palavra de Deus: Mas vem a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem no espírito e também em verdade. Olha só o que está dizendo aqui Jesus, que Jesus diz que o Pai procura adoradores. Nos parece que isso aponta, meus irmãos, para a principal tarefa da igreja. Qual é? A adoração. Os melhores catecismos da igreja protestante mostram que a principal função do homem é adorar. Para que o homem foi criado? Para adorar, para adoração. E aqui nessa passagem, Jesus ele está conversando com a mulher samaritana, a mulher de Samaria. E um pouco antes, aqui do versículo 23 e do versículo 24, Jesus havia dito, inclusive, que a adoração a Deus não depende de lugares físicos. Percebe? Não é no monte, não é no templo, não é na igreja, não é no salão, não é em um show, em uma cidade ou em algum lugar considerado sagrado. Não existe um lugar mais sagrado do que o outro. Isso é, não é o lugar que carimba, que autentica a adoração. Não é o lugar, mas é o coração, é a intenção, a atitude do adorador. Jesus havia dito isso um pouquinho antes do versículo 23 e 24. Jesus disse que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Deve ser feita em espírito. O que isso significa? Isso nos leva ao âmago do nosso ser, no espírito. A adoração deve ser feita com sinceridade, de todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, e não uma adoração fria, árida, seca, sem vida, sem paixão. Não. Tem que ser feita a adoração. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito. Também deve ser feita em verdade. Ora, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante isso, né? Então a adoração deve ser bíblica. Bíblica. Gente, Deus não se impressiona com o nosso talento, com o seu talento, com o nosso serviço, de forma alguma, com o seu conhecimento.
Na verdade, teu talento, conhecimento, foi Ele mesmo quem deu essas coisas a você. Agora, Deus quer ver a verdade em seu coração, no seu íntimo, na sua intenção. É isso que Deus procura. Mas Jesus também disse que a verdade era Ele mesmo. Lá em João 14,6, eu sou a verdade, disse Jesus. A palavra é a verdade, Jesus é a palavra, Ele é a verdade. Uma coisa conectada à outra. Então, também nós aprendemos que a adoração a Deus não pode ser feita se não for centrada em Jesus Cristo. É em Jesus. Então, com isso, nós sempre devemos lembrar, meus irmãos, que a adoração, o culto centrado em Jesus Cristo não é para agradar ou entreter as pessoas, e muito menos a nós. A adoração não é para agradar a homens, mas é para glorificar a Deus. A Deus. Infelizmente, nós procuramos os melhores métodos, a melhor estrutura, né? Conteúdo e estrutura, lembra do estudo que nós tivemos na EBD? A melhor performance, mas Deus procura os melhores corações. Deus procura sinceridade. Deus procura verdade. Deus fez uma denúncia pesada em Isaías 29:13. Disse assim lá em Isaías 29:13, esse povo me louva só de lábios, mas o coração está longe de mim. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Olha aí, a adoração que me prestam é regras e doutrinas de homens. Davi, o grande rei Davi, ele era homem pecador como eu e você. Mas, incrivelmente, ele achou graça diante de Deus. Por causa do quê? Por causa do seu coração. O coração dele era um coração que agradava a Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Em face de tudo isso, frente a tudo isso, nós vemos que Deus não está procurando a adoração, o ato da adoração, mas Deus procura o que mesmo? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a prática da adoração jamais deve estar separada do adorador. A adoração é percebida na vida. Querida igreja, tem uma palavra lá no Antigo Testamento que nos assusta, que nos assombra. Deus fala através do profeta Amós, no capítulo 5, versículo 21 e 24. Olha só, presta atenção nesse texto. Deus diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isto não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Que coisa, meus irmãos, olha isso. Deus está falando aqui, eu não suporto as suas reuniões, as suas músicas. Irmãos, nós devemos lembrar que um culto divorciado da vida desagrada a Deus. E não engrandece a Deus, não vale de nada. E se Deus não for honrado com o nosso culto, com a nossa adoração, com o nosso louvor, esquece, é tempo perdido, não adianta. Então, não viva relaxadamente diante do Senhor. Como nós falamos domingo agora no culto, apresentai-vos a Deus como instrumentos vivos de justiça nas mãos dele. Apresente-se ao Senhor, ofereça-se a Ele por inteiro. A quem nós estamos honrando quando nós prestamos o nosso culto? Quando nós adoramos a quem? A Deus
ou a nós mesmos? Preste atenção. Isso é algo que nós temos que avaliar no nosso coração. Queridos, que estejamos inflamados pelo zelo ao Senhor, pela casa de Deus, pela palavra de Deus, que nós saibamos dessa verdade, que a adoração sem paixão, sem amor, sem entusiasmo, sem vibração, sem sinceridade, sem quebrantamento, se não houver arrependimento, se não tiver santidade, verdade, não é adoração. Se não for assim, meu irmão e minha irmã, Deus não recebe. Ofereça o seu melhor a Deus. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, como um aroma suave a Deus. Eu convido você agora a se apresentar diante de Deus. Adore a Deus aí com a sua família, ou se você estiver sozinho, adore a Deus em espírito e em verdade. Ok? Que Deus abençoe você e até amanhã no nosso estudo de quarta-feira. Deus abençoe. Ore ao Senhor agora nesse momento. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe.